Boa tarde. Queria começar por agradecer o convite. Fico muito orgulhoso por apresentar este livro e é uma grande responsabilidade também. E acho que provavelmente daqui a alguns anos, quando as pessoas perguntarem quem sou eu digo que sou aquela pessoa que apresentou o primeiro livro da Ana Margarida de Carvalho. E gostei muito de ler este livro. Na verdade nem consegui dormir, não por causa do livro, na verdade, mas porque há aqui uma referência ao Capitão Haddock. E o Capitão Haddock é uma espécie de filósofo da banda desenhada. Ele tem uma história que é muito semelhante a um conto zen, que é uma espécie de uma anedota, que há uma centopeia que vai andar e um sapo pergunta-lhe qual é a pata que ela pôs a primeiro. E a partir daí a centopeia, por começar a pensar nisso, nunca mais conseguiu andar. E com o Capitão Haddock, num livro que eu já não lembro qual, e isso fez-me reeditar esta memória, perguntam-lhe se ele dormia com a barba por baixo do lençol ou por cima do lençol. E claro que ele não conseguiu adormecer a pensar nisso. E eu, na altura, quando li o Tintin, não tinha barba, e agora lembrei-me disso e tenho barba, e aquilo foi um problema. Eu também tenho aqui um texto que escrevi sobre parafusos e gatos. A Ana Margarida também já me perguntou porquê os parafusos, mas também tem a ver com algumas referências deste livro. Eu vou ler e depois falo também um bocadinho sobre o próprio texto, que é para vocês o perceberem. Bom, um cão, quando o chamamos, vem em linha reta. Um gato, quando o chamamos, vem aos esses. Passa pelas pernas da cadeira, pelos pés da mesa, chega finalmente até nós. São maneiras diferentes de chegar ao destino. Mas centro-me no gato, centro-me, eu estou a repetir isto porque eu li isto em casa e acharam que era eu sento-me no gato. Centro-me no gato, que dá passos em volta, salta para o nosso colo e passa a ser nosso, depois de andar aos esses como quem anda num barco. É o que acontece no livro da Ana Margarida de Carvalho, no seu modo de escrever. Deita-se ao nosso colo. O livro, não a Ana Margarida de Carvalho. Em relação a isto, em relação à literatura e à nossa memória, muitas vezes nós, quando começamos a escrever, tendemos a escrever com uma linearidade ou com algum princípio cronológico, etc. Mas a nossa memória realmente não funciona assim. Nós lembramos de coisas. Lembramos de coisas que foram especiais para nós, ou que não foram especiais para nós, mas por algum motivo ficaram gravadas, e que, por acaso, fazem-nos lembrar outras coisas. E, portanto, nós, quando contamos uma história, portamos como aos gatos, não nos portamos como aos cães, quando os chamamos. E, portanto, eles vêm na nossa direção de uma maneira que pode nos parecer um pouco estranha, mas, na verdade, são felinos mais eficazes. E eles andam assim, mais ou menos E é um modo mais natural. Portanto, nós lembramos das coisas dessa maneira. A escrita é intensa, é muito intensa, sem curvatura de lombo, sem por favor. Algumas destas coisas estão entre aspas, vocês não veem as aspas daí, estão muito longe, mas têm aspas porque são frases da Ana Margarida de Carvalho e do livro. Escava e perfura é um parafuso de palavras a entrar pelo corpo adentro, carregado de muitas outras coisas, de outros livros, de músicas, de filmes, de poesia, de história. Este livro, o que importa, A Fúria do Mar, é um livro cheio de referências. Há pessoas que não gostam muito de referências culturais. Eu não consigo sequer conceber isso. Não consigo imaginar. Por exemplo, eu vivo no campo. Se eu parar o carro e perguntar a um velhote onde é que é o restaurante mais próximo, ele se calhar responde-me assim: o senhor vai a direito, encontra um eucalipto e vira à esquerda. E isto é uma referência, é um eucalipto. Nós não nos importamos que existam referências de eucaliptos nos livros, mas por vezes importamos que existam referências culturais nos livros, ou outros livros, etc. O que é uma idiotice, porque, se vocês imaginarem, as pessoas não aceitam é que está a ver aquele Fernando Pessoa, vira à esquerda. E portanto, não aceitam este tipo de coisas quando os livros fazem parte da nossa vida, tanto quanto outra coisa faz parte da nossa vida. E nós, quando gostamos de cultura, é evidente que, da mesma maneira que um camponês gosta de eu vivo com os seus referenciais, que são as árvores e o que é o tempo é muito importante, e a umidade é uma coisa terrível, dá cabo das paredes do salitro.
E portanto essas são as referências de um agricultor. A maior parte dos escritores terá outro tipo de referências. E as pessoas que gostam de livros também têm outro tipo de referências. E há assim, uma espécie de vergonha em Portugal quando se cita alguma coisa ou quando se fala de outras referências. E por acaso, eu ainda por cima achei que a Ana Margarida esta tinha escolhido especificamente para mim, porque estavam tão próximas, sei lá, o Manuel Barros, o Chico Buarque e por aí fora, assim, uma série delas, o Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, nos Clash. E portanto há muitas que são... E estas referências têm uma... Para mim tem uma coisa que é impossível no mundo real, é impossível no mundo da física, que é que o conteúdo seja maior do que o recipiente. Por exemplo, nós tivermos um recipiente de 3 metros cúbicos, nós não conseguimos meter lá 6 metros cúbicos de água. Mas se nós tivermos uma simples frase, conseguimos meter os metros cúbicos que a gente quiser, por exemplo, de Dostoiévski. Porque, na realidade, quando nós fazemos essa referência naquela frase, aquilo remete-nos para o outro mundo. E se nós tivermos essa possibilidade cultural de compreender essa referência, dentro daquela frase cabe uma coisa muito maior do que aquilo que, pura e simplesmente, está lá escrito. Nenhum texto vem só. Cada livro tem o seu passado que carrega consigo, tem as suas rugas e os dedos encarquilhados, e anda com as suas referências de mãos dadas, com muitos outros textos, frases e pensamentos. Isso dá-lhe espessura e um andar firme, felino, sem retas, mas com a certeza do lugar para onde se dirige. Que importa a fúria do mar tem uma história envolvente, construída em profundidade, trazendo consigo um conteúdo de paredes sólidas, coesas e antigas, com varizes. Estas paredes têm varizes, mãe, como as pernas dos velhos, e ao mesmo tempo totalmente novas, a cheirar a manhãs e a pão. A forma é muito bem trabalhada, apesar de servir o conteúdo, do mesmo modo que as nossas roupas servem o nosso corpo, e não o contrário. É um parafuso que anda às voltas para furar em linha reta. Isto, Ana Margarida também começa logo ao início por citar um filósofo que eu gosto muito, que é o Diógenes o Cínico. Eu gosto muito dos filósofos chamados Diógenes. É a minha bitola para gostar de filósofos. Chamam-me Diógenes, eu gosto. Gosto muito do Diógenes de Laércio, o Diógenes de Oenoano, gosto muito do chamado o Cão, o Cínico. Que tinha histórias muito engraçadas, que a Ana Margarida refere, é quando ele se mandava estar Alexandre o Grande, diz que lhe está a tapar o sol. Mas ele tem outras, como por exemplo Platão disse uma vez que o homem é um bípede sem penas, e ele uma vez apareceu na academia com uma galinha depenada e disse: "Eis o homem de Platão." E fez-me também lembrar outro filósofo pré-socrático, chamado Heráclito, que fala precisamente do parafuso e diz que o parafuso anda às voltas, ou seja, que a reta e a curva no parafuso, no movimento do parafuso, são uma e a mesma coisa. Ou seja, ele para penetrar, a melhor maneira de o fazer é andar às voltas, exatamente como aos gatos. É exatamente o que os gatos fazem e é exatamente como o livro funciona. O parafuso parece redondamente enganado, é uma frase da Ana Margarida. Mas nada é mais eficiente a caminhar em frente do que aquilo que dá voltas, como aos gatos que nos saltam para o colo. A personagem feminina, Eugénia, entram pelo corpo os cheiros que Joaquim viveu, os hálitos infectados, as febres, o lavar dos lençóis de sangue, as órbitas sem olhares, a paixão idealizada. Os seus ouvidos, tal como os nossos, são como a leitura deste romance, não têm pálpebras e ficamos ensopados pelas palavras, pelo vocabulário, pela capacidade de gerar imagens e sentimentos. Eugénia sente-se ridícula porque não experimentou grandes sofrimentos como os de Joaquim. A sua vida não andou em perigo, contudo, irá viver as experiências dele, as suas recordações, as suas dores e esperanças, esfolará os joelhos, apaixonar-se-á, viverá com as palavras sem pálpebras, confrontar-se-á com todos os episódios contados, com os momentos de violência, tortura e morte. Eu também me senti um bocado no Tarrafal, enquanto estive a ler este livro. E como sabem, o Tarrafal não é só um resort. E tem muitas coisas que são muito duras e que é perfeitamente possível viver. Hoje, ao contrário de outros tempos, nós quando optamos ou quando fazemos opções, também já não as fazemos como noutras alturas. E aqui a personagem feminina, a Eugénia, ressente-se um pouco disso, de não ter vivido a vida como viveu o Joaquim, o outro protagonista. Porque
A verdade é que nós hoje decidimos ser do PSD, algumas pessoas, não sei quem, não faço ideia quem possa votar no Cavaco. E além disso, mas por simplesmente fazemos essa escolha, e é uma escolha relativamente leviana, porque quando, por exemplo, no princípio do século decidíamos ser republicanos, isso podia implicar a nossa vida, e portanto era outro tipo de escolha e tinha um peso diferente daquilo que tem hoje. Não quero retirar valor às nossas escolhas de hoje em dia, porque também havia muitas coisas negativas, e há muitas coisas negativas em levar ao ideal até ao final, ou seja, morrer por um ideal, mas tinha esse peso que nós provavelmente não temos, ou que muito dificilmente teremos hoje em dia, a menos que mudemos de país, ou que a recessão continue e a austeridade continue, e pode ser que a gente retroceda 100 anos e voltemos a ter e a pensar nos ideais dessa maneira. Mas, acima de tudo, há uma coisa muito importante que acontece e que os livros nos permitem, que é, de alguma maneira, se tivermos um bocadinho de uma palavra que hoje não é muito bem vista, mas que eu gosto muito, que é compaixão, que é, na verdade, colocar-nos no lugar das outras pessoas. O livro permite-nos isso, os livros permitem-nos isso, as experiências dos outros permitem-nos isso, e nós não temos realmente de passar por algumas coisas para saber como é que se vivia, ou como é que as coisas eram sentidas. E acho que eu não preciso de ser muito pobre para me compadecer de um pobre. Preciso de ter essa capacidade de me colocar nos sapatos da outra pessoa. E acho que isso também é o princípio da sabedoria, mas também é o princípio da paz, porque uma coisa não vem sem a outra. Acho que a sabedoria nunca cria guerra. Quando eu compreendo os outros, quando eu compreendo as coisas, eu de alguma maneira consigo perdoar e consigo relacionar-me com as outras pessoas. Se eu não conseguir compreender, enfim, se eu não conseguir compreender porque é que uma pessoa pensa de maneira diferente, ou é do Benfica, nós saímos entramos em conflito. Mas quando conseguimos compreender, enfim, temos essa faculdade e a sabedoria. Por isso, só pode trazer paz. E por isso estes livros são fundamentais para nós compreendermos e tentarmos viver as vidas de outras pessoas, e neste caso do Joaquim. Eu vivi um bocadinho a vida do Joaquim, como aliás vou ler agora os 2 últimos parágrafos. Joaquim não vive sozinho as suas memórias. A partir do momento em que as conta, tem outras pessoas ao lado, dentro dele, à sua volta, a olhar através dos mesmos olhos verdes. Primeiro a Eugénia, depois todos os leitores. Ninguém sai deste livro sem ter sido preso num tarrafal. Ninguém sai deste livro sem o pó amarelo da terra na boca, sem o Plasmodium vivax a dar-lhe cabo do fígado. Plasmodium vivax é malária. Dos rins, dos intestinos, do cérebro, sem vontade de beber um gin tónico para limpar a garganta, sem ficar comovido, sem ficar deslumbrado. O que importa a fúria do mar é um gato que foi de uma autora e que muda de dono e se aninha nos leitores. É um parafuso que anda às voltas para furar a direito. Muito obrigado.